Shalom, shalom pessoal, shalom brahá para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Uau, já quero pedir desculpa a vocês pelo barulho, para vocês saberem onde eu estou aqui pelo lado de fora, ok? Pelo lado de fora de casa, acho que foi o melhor lugar que eu encontrei para fazer esse vídeo nesse horário, tá ok? Me perdoe pela qualidade e o local, me perdoe. Bom pessoal, estamos estudando a Parashá Vayera e a Parashá fala uma coisa muito legal, fala sobre os anjos que vai visitar ali Abraão, ok? E aí, na tradição cristã, esses três anjos é chamado de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então, dentro da comunidade cristã, se costuma dizer que Jesus visitou Abraão quando ele estava ali. Então, desculpa dizer, quem é cristão está cansado de ouvir isso. Mas o meu avô me dizia uma coisa bem clara quando ele lia essa passagem. Ele dizia que não era Jesus, ele dizia que não era Deus. Apenas eram anjos que estavam passando por ali. Uau! Enfim, pessoal, antes de nascer o cristianismo, o que era contado sobre isso? Uau! Antes de nascer o cristianismo, vamos colocar aí 1500 anos antes do cristianismo nascer, a história ela era contada da seguinte maneira, e é contada até hoje pela tradição judaica, que esses três anjos são Miguel, ok? Miguel, Gabriel e Rafael. São os três anjos que vão visitar Abraão ali na sua tenda. E uma coisa interessante, qual é a diferença entre os anjos caídos do tempo de Enoque e esses anjos no tempo de Abraão? Pessoal, isso aqui deveria, levar assim, horas, dias estudando só essa parte, mas uma parte muito legal que eu quero fechar aqui com vocês. Qual é a diferença entre os anjos caídos e os anjos que visitaram a de Abraão? Para quem estuda, tá? Esquece esse negócio de teologia, esquece esse negocinho de dizer que o Espírito Santo revelou, que é isso, esquece isso. Essa é uma das coisas que a gente sempre escuta, a gente sempre vai escutar em pregação de pessoas, pregação dentro de igreja. O Espírito Santo me revelou que esse anjo era não sei o que. Esquece isso, porque aqui você vai aprender de verdade, você vai aprender antes, de nascer o cristianismo. Um bocado de mentira que infelizmente conta por aí dizendo que é o Espírito Santo, ok? A diferença entre os anjos caídos é o seguinte: os anjos caídos, eles tinham o desejo de ter a terra para ele, ter esse universo para ele. Esse era o desejo deles, e Deus sabia disso. Quando os anjos vai falar com Deus e vai falar, olha, a galera lá embaixo lá tá demais, e aí Deus? E Deus pergunta para ele, bom, o que vocês devem fazer? Qual é a solução? E os anjos caídos disseram, deixa nós descer. Nós descemos na terra e nós vamos educar as pessoas. A gente vai ensinar elas a ter bons modos. A gente vai mostrar para elas como que é as coisas. Dizendo assim, dessa maneira, eles falavam dos filhos de Caim, né? E Deus observa que o desejo dele não é esse final. Então Deus permite eles descerem, né? Só que a palavra é anjos caídos. Por que anjos caídos? Porque para você chegar, para você subir desse mundo que nós estamos aqui, até aonde está Deus, você vai subir os mundos espiritual. Cada nível espiritual seu é o equivalente a um mundo espiritual que está acima desse mundo. Então, para chegar a esse mundo, você precisa descer. Desculpa aí, pessoal. Então, para um anjo chegar a esse nível, ele deve descer para chegar a esse nível.
E Deus falou para ele, então, tá bom, então vocês vão lá e vocês vão sentir na pele como é que é estar na pele dos filhos de Caim. Você vai sentir, Deus falou para ele, vocês vão sentir na pele o que é estar o que os filhos de Caim sentem. Isso fez que ele caísse de nível espiritual. Então, quando você vai estudar sobre os anjos caídos dentro da tradição judaica, dentro de quando era explicado há 3.500 anos atrás, ou 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, você vai ver que eles vão cair de nível até chegar aqui. Então, eles caíram de nível e chegaram a um nível mais baixo. Qual é o nível mais baixo? Esse aqui é o nível mais baixo. Esse aqui é o nível mais baixo. O nível do mundo que nós vivemos hoje, aonde guerra, morte, sexualidade e muito mais. Quando os anjos chegaram aqui, o que eles viram? A primeira coisa que eles viram foram as filhas de Caim nua. E aí todo aquele sentimento que o homem sente, desejo sexual, desejo de matar, roubar, destruir, eles começaram a sentir. E isso é anjos caídos. Porque eles caíram do nível espiritual que eles estavam para o nível que nós estamos. Okay? Entenda agora. Os anjos que foram visitar Abraão, que é o anjo Gabriel, Miguel e Mihael, né? Enfim, eles não são anjos caídos, eles são anjos que desceram a esse mundo, tá? E se mantiveram no nível espiritual. E isso que é uma coisa muito legal. Eles descem do mundo aonde está Deus, ele vem descendo e chega no nível aonde nós estamos. O nível que nós estamos é o nível que ele tem corpo, tá? Ele tem corpo, é esse corpo que você está vendo aqui. Então, quando ele for visitar, Abraão não viu uma energia, Abraão não viu assim uma luz. Abraão viu 3 homens e eles pareciam homens árabes. Então, então Abraão viu aqueles homens, Abraão correu até ele e disse: por favor, venha até minha casa. Olha, isso aqui é para você entender uma coisa muito interessante. Quando ele vai lá, os anjos vai lá, os anjos comem, né? Comem a língua do boi na mostarda, enfim, eles vão comer. Só que isso não é uma coisa tão elevada que aquela comida, ao tocar no lábio, ao tocar na língua do anjo, evapora, se tornando uma coisa muito mais elevada ainda. Isso aqui para nós entender. Então, quando aqueles anjos vão para a cidade ali, 2 anjos vai ali para dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, o que acontece é que, chegando na cidade, ele encontra Ló. Eles encontraram Ló e eles encontraram uma coisa muito interessante, ok? A missão deles era a missão de um anjo era salvar Ló e a outra missão era destruir a cidade. E isso foi feito. Então, quando eles chegaram na cidade, na pior cidade da época, ali, o que eles viram? Eles viram homossexualidade, eles viram pecado, eles viram maldade, eles viram tudo que não prestava. E eles se mantiveram no mundo espiritual. Aqueles anjos se mantiveram no nível espiritual. Qual é o nível espiritual dele? É a parte de não se misturar, não desejar as mulheres, não desejar o pecado, como fizeram os anjos caídos. Então essa é a diferença entre os anjos caídos e os anjos que vieram visitar Abraão. Ok, pessoal? Isso aqui é para vocês entenderem qual é a diferença. Tá? Um anjo ele cai de nível, ok? Se torna um anjo caído, e o outro ele desce. O anjo, isso é uma diferença que ele desce de nível que ele está para chegar ao nível que nós estamos e ele se mantém na sua divindade, né? Aqueles anjos se mantiveram a sua expectativa, a sua missão. Qual era a missão? Salvar de Ló e destruir a cidade, ok? Bom, pessoal, tem muito mais para nós contar. Eu vou parar por aqui, porque essa aqui só é a ponta do iceberg, ok? Você sabe muito bem aqui.
Não adianta eu chegar aqui e falar assim, como muitos pregadores que eu vejo por aí. Não, porque o Espírito Santo me revelou, me revela agora que esse anjo era... Eu estou dizendo aqui para vocês coisas, tá? Esse canal aqui fala coisa para vocês, coisas que se estudava muito tempo antes de surgir o cristianismo. Estou falando de coisas que era falada no tempo de Abraão, coisas que era estudada no tempo de Abraão. Não tinha esse negócio, revelação. Não existe isso. O que nós estamos estudando é uma coisa que era estudado naquela época, tá? Era estudado na época de Jesus, de Yoshua. E uma das coisas muito legais, que se você não acredita em tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui, tem um apóstolo Paulo, é um apóstolo que fala muito sobre isso. Uau, como é que fala sobre isso, irmão Gil, o apóstolo Paulo? Bom, isso aí vai ficar para outro vídeo. Eu não gosto de comentar, eu não gosto de misturar as coisas aqui. Mas só para você entender, apóstolo Paulo, ele estudava os livros que você fala hoje é proibido, os livros que não entraram no Evangelho, os livros que não entraram na Bíblia Sagrada, os livros proibidos. Apóstolo Paulo estudava e sabia de cor todos esses livros. Bom, isso aí é outra história. Pessoal, essa aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que a gente tenha aí chegado um estudo muito legal. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, deixa aí o seu comentário. Não estou aqui para desfazer de religião nenhuma, tá? Não estou aqui para desfazer da religião judaica, religião islâmica, cristianismo, não. Estou aqui para dizer a vocês coisas que era estudada de verdade antes de surgir aí as principais religiões, que é a islâmica, que é o cristianismo. Então isso aqui para vocês entenderem, beleza? Bom, até a próxima. Shalom, shalom para vocês. Quem sabe a gente faz outro vídeo explicando uma parte muito legal. Até a próxima. Shalom Brahá.